Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, família! Graça e paz, abençoados, povo amado de Deus, como estão vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo aqui pelo canal. Já estava com saudade de vocês. Cadê o irmão Nelson? Tá na área, a irmã Veralina. Quem mais está chegando aí? Vamos bater um papo? Edmundo Filho, graça e paz. Francisco Sobral, graça e paz, meu irmão. Graça e paz, graça eterna a todos os amados irmãos. Quem mais está chegando aí? Veralina, já falei. Obrigado pela audiência, pela atenção de todos. Democracia Espiritual, nosso irmão Carlos. Graça e paz, queridos. Vocês que estão entrando agora, não esqueçam, deixa o like, tá bom? Comentem aí à vontade. Eu quero aqui citar o teu nome, eu quero te dar uma saudação. Kleber, cadê? Kleber Rodrigues, graça e paz. Maria de Fátima, graça e paz. Seja muito bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso canal oficial, Elcio Jesus, caso você esteja assistindo pela primeira vez. Elcio Jesus /MGV, esse é o nosso canal oficial, tá bom? Na quinta-feira, né, nós deixamos aí a mensagem de alguns irmãos. Sexta-feira também pela manhã nós deixamos aqui uma outra mensagem dos irmãos aí que andam conosco aí na mesma caminhada, nas mesmas pisadas, falando a mesma linguagem. Lucinete, graça e paz, querida. Sejam todos bem-vindos. Cadê os nossos... a saudação aos nossos irmãos também fora do país, né? Nossos irmãos lá em Portugal, também lá na África, né? Nossos irmãos que estão sempre acompanhando também as nossas mensagens. Enfim, onde quer que você esteja, nos Estados Unidos também, temos os nossos irmãos lá, Orlando, Ricardo. Enfim, saudação a toda a casa de vocês, a toda a família. Vamos que vamos, crescendo na graça e no conhecimento. Uma saudação também à minha família aqui próxima, né? A família MGV, aos irmãos que se reúnem aqui presencialmente conosco. Graça e paz aos irmãos aqui da MGV. Amanhã estaremos juntos, permitindo o Papai do Céu. A partir das 9 da manhã começamos a nossa reunião. Olha a nossa irmã Juliana, graça e paz, minha irmã Juliana. Juliana é de Portugal, não é isso? Quem mais está chegando aí? Interessante vocês deixarem, né, a cidade que vocês estão falando, o estado, para a gente ter uma noção de onde, né, o nosso canal tem alcançado aí, onde nós conseguimos aí interagir com os irmãos, tá bom? Eu sei que no Brasil a irmã Juliana é de Vinhos, SP São Paulo, a irmã Juliana é de São Paulo. Cadê? Tem mais alguém aí? Deixa eu ver. Deixa me ver. Pois bem, abençoados, hoje nós vamos bater um papo, a situação é um pouco tensa, tá? Esse é o tema aí que nós iremos aqui discorrer aqui durante a nossa mensagem, tá bom? Destruição no lar cristão. Quem é o culpado? De quem é a culpa quando a destruição acontece no lar cristão? Eu quero falar dentro de uma perspectiva religiosa hoje, tá? Claro, vocês que... Samuel Caeté, graça e paz, querido, saudação à mamãe. Eu estou na sua casa. Então, nós vamos falar numa perspectiva religiosa, com olhos iluminados, como a religiosidade, os nossos irmãos da tradição religiosa enxerga essas questões. E vamos falar, claro, com olhos iluminados, né, com a mente do Evangelho, ou com o Evangelho da graça de Deus. Gilvânia Farias, graça e paz, minha irmã Gilvânia. Edmilson Lacerda também, graça e paz. Eu estou tendo dificuldade aqui na leitura, é que o fundo aqui, né, a configuração do aparelho tá branco, então o nome também sai branquinho, às vezes não dá nem para eu ler direito. Tava pretinho, escurinho, o fundo tava bem melhor. Não sei o que aconteceu, mas enfim.
Vou prestar atenção aqui em quem está comentando para eu não deixar passar em branco. Amém, meus irmãos? Cadê a irmã? Eu sinto logo falta também da irmã. Cadê a irmã Simone, né? Ela é uma das primeiras a comentar também. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém aí? Deixa eu ver se tem alguém aí que eu não citei o nome aí. Por favor, me perdoe, tá bom? Mas é isso mesmo. Bom, então nós vamos falar... Francisco, já falei. Do Paraná, né? Maringá, Paraná. É isso aí. Então, meus amados, nós vamos tratar desse assunto, nesse tema. Eu não quero ser sensacionalista, mas eu quero aproveitar uma situação bem recente que aconteceu aqui na Bahia, especificamente em Salvador. Eu não sei se... Mas isso ganhou repercussão nacional, então eu acredito que a maioria dos irmãos que estão a nos acompanhar ouviram, né, o que aconteceu recentemente aqui na Bahia, especificamente aqui na capital, em um lar cristão, né? Mais uma vez, né? Sempre acontece alguma coisa em um lar cristão, lá, botar entre aspas aqui. Selma Cristina, graça e paz, irmão Elcio, graça e paz, minha irmã, e toda a família. Então sempre acontece essas destruições, sempre acontece uma destruição, uma desgraça, uma tragédia em lar cristão, né? E naturalmente a mídia, a crítica, ela vem de sola, justamente por se tratar de um lar cristão, pessoas evangélicas, pessoas crentes, religiosas, etc e tal. Então a mídia, ela gosta muito de causar, né, polêmica nessa questão. Kleber Rodrigues comentou aí, foi? É isso mesmo? Deixa eu ver. Kleber Rodrigues Dias, melhor... graça e paz, irmã Sônia. Irmã Veraline já comentou graça e paz. Kleber, graça e paz, meu irmão. Sejam todos bem-vindos. Então, abençoados, sempre acontece essas destruições, essas tragédias em qualquer lar. Mas quando acontece no lar cristão, a crítica, a polêmica aumenta, não é isso? Gilmário, graça e paz, meu irmão. Estamos juntos. Forte abraço. Então, como eu estava falando, recentemente aconteceu aqui em Salvador. Ana Gabriela, graça e paz, melhor noite. Estamos juntos. Aconteceu de que um homem, né, o marido, ele deu fim, tirou a vida da própria esposa. Um lar cristão, pregadores, não do evangelho, tá? Esqueça o evangelho. Pregadores da Bíblia, religiosos. A mulher era cantora, né? Infelizmente, de uma forma bárbara, trágica, ela perdeu a sua vida por causa de um crápula, um maligno, um perverso que estava, enfim, o seu maior inimigo dormia com ela. Então, assim, primeiro, nossos sentimentos, né? Alguém pode assistir, pode transmitir essa mensagem, compartilhar e chegar, quem sabe, até alguém da família ou algum amigo dessa pessoa. Né? Então, nós deixamos aqui o nosso sentimento, né? De tristeza, de angústia, porque é revoltante. Mas, enfim, abençoados. Destruição em um lar cristão foi o que aconteceu aqui na Bahia recentemente. A irmã Simone chegou na área agora. Ela chegou atrasada, não vou orar pela sua vida. É melhor a senhora sacrificar no altar e mandar um pix aí, tá bom? Então, abençoados, o marido, né? Estamos chegando a 10 minutinhos aí. A gente já vai começar a entrar no tema. O marido, né? Não pode chamar de companheiro aquele trem, aquele traste. O homem tirou a vida da própria mulher. Independente qual tenha sido o motivo, não justifica. Nós não vamos entrar nesse mérito, tá? Porque a mídia divulga que a mulher estava traindo ele. A mídia divulga que ele fez isso por causa do dinheiro. A mídia divulga, eu não quero nem saber o que a mídia divulga.
nós não sabemos dos fatos concretos, sabe? A fundo. O que acontece é que ele tirou a vida da própria mulher, cometeu um crime, tá? E isso em um lar cristão, onde pessoas, mais uma vez aqui, entre aspas, pessoas de Deus. Tá bom o áudio aí, tá, gente? Então o que acontece? Essa é a minha pergunta. 25 pessoas assistindo. 15 pessoas deixaram o like. Faltam 10 pessoas que deixaram o like. Tô bom de matemática, deixa teu like. Então essa é a minha pergunta. Quem é o culpado? Destruição em um lar cristão. Porque se a destruição, preste muita atenção, vamos entrar agora no campo do religioso, na mente do religioso. Se a destruição acontece em um lar de uma família comum, entre aspas, mas é o diabo, porque o diabo aí vai usar versículos soltos, fora do contexto, deturpadamente. Porque o diabo não veio senão matar e roubar e destruir, João 10:10, que não é o diabo, é o ladrão. E o ladrão ali é o falso pastor, é o falso líder, né? O líder falso, é um mercenário. Não tem nada a ver com o diabo. Hamilton Passos, graça e paz, meu irmão, melhor noite, seja muito bem-vindo. Então, quando a destruição acontece no lar, na família, de quem não é crente, foi o diabo. É o demônio que está agindo, porque aquelas pessoas não querem nada com Deus. Olha, é porque aquelas pessoas não conhecem a Deus, porque se conhecesse a Deus não acontecia essa desgraça. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tragédia, desgraça, criminalidade acontece na vida de crente, de ateu, de espírita, de umbandista, de católico, independentemente do credo religioso, no mundo está acontecendo isso. Então, abençoados, o problema é quando acontece uma situação como essa, a primeira coisa que sai na mídia, que ganha, sabe, o foco, é se aquela pessoa era religioso, se aquela pessoa era um pastor, se era um líder, se era um... Não importa. São pessoas, são seres humanos. Então, eu não entendo por que fazer esse tipo de comparação. Mas, ao mesmo tempo, eu compreendo, porque a religião, ela transmite para as pessoas uma ideia, uma falácia, de que porque você é religioso e professa sua fé em Jesus, então você é muito santo, a ponto de que a sua casa está muito protegida, que está isenta de acontecer uma desgraça. Então, quando uma desgraça e uma tragédia acontece em um lar religioso, evangélico, então, aí a mídia cria uma polêmica. Porque aquele ali falava de Deus, porque ali pregava a palavra de Deus. E claro que a gente vê ali a manifestação da hipocrisia. E os religiosos nessas horas, os líderes, os pastores, fica tudo caladinho. Por quê? Porque se fosse com ateus, como eu falei, se fosse da religião X ou Y que eles não concordam, era o diabo agindo. Se isso acontecesse em uma casa de um candomblessista, de um espírita, de um agnóstico, se isso acontece na casa de um ateu, eles dizem que é falta de Deus. E agora, quando a pessoa diz que tem Deus na vida, e acontece? De quem é a culpa? Quando a destruição, ela acontece no âmbito, no lar, teoricamente cristão. Quem é o culpado? Eu tenho certeza que vocês sabem e vocês podem comentar aí à vontade. Mas para os nossos irmãos, que infelizmente estão presos à tradição religiosa, estão com o véu da religiosidade,
e atribui todos os males a pseudos seres espirituais, tem que ter um bode expiatório para culpar, porque são incapazes de assumir as responsabilidades ou ver a responsabilidade do ser humano? Sabe? Então atribui a essa tragédia, a essa destruição, o famoso diabo. É o diabo. Né? É o diabo. É o diabo, porque o diabo... É a guerra lá em Israel. É o diabo. O diabo está querendo destruir Israel. É o diabo querendo destruir Israel. A guerra lá na Rússia, lá com a Ucrânia. É o diabo. É o diabo que está causando guerra. Ah, porque não sei quem matou não sei quem. É o diabo. Ah, porque não sei o quê. Agora, quando chega no lar cristão, deve continuar, entre aspas, sendo o diabo. Mas a minha pergunta é: como é que o diabo, tá? O tal do diabo, ele tem acesso a um lugar onde a irmã, volto a repetir com muito respeito e né, prestando nossos sentimentos, a irmã, que era uma mulher de Deus, cantora gospel, pregava em várias igrejas, o marido, que acho que era produtor e não sei de quê, e acompanhava, e também ela era palestrante. Como é que um lar desse cristão dá lugar a esse tal do diabo? Diabo esse, como a irmã bem colocou aí, o diabo do sistema religioso, não o diabo da Bíblia. Porque o diabo da Bíblia nós conhecemos muito bem. Eu conheço o diabo. O diabo da Bíblia eu conheço. Eu conheço o diabo que tentou Jesus. Eu conheço o diabo que foi aniquilado na cruz. Nós conhecemos. Nós conhecemos o diabo que tentou Jesus no deserto. Nós conhecemos o diabo que foi aniquilado na cruz. Hebreus 2,14. Nós conhecemos o diabo de 1 Coríntios 5, né? 7, que quando a mulher se isentava ali do compromisso com o marido, o diabo deitava no meio. Nós conhecemos o diabo de 1 Coríntios 5 também, que Paulo disse que ia entregar aquele jovem ao diabo porque se relacionava com a mulher do próprio pai. Nós conhecemos o diabo, o Satanás que entrou em Judas, da Bíblia. Por quê? Porque todas essas referências bíblicas que eu estou falando, se trata de situações onde o ego humano, a vontade do homem, sabe? A manipulação do homem, o governo do homem, se colocava como opositores ou como adversários, Satanás. E não como um ser espiritual que estava agindo nessas áreas ou nessas situações. Então, do diabo da Bíblia, irmão, você é um incrédulo, você não crê no diabo. Eu creio no diabo. Eu creio no diabo que a Bíblia fala, como a Bíblia fala, dentro dos seus contextos, como adjetivo. Ô irmão Elcio, o diabo existe? Existe sim. Jesus disse que Judas era um diabo. A indicativa de um é porque existia outros. João capítulo 6, versículos 70 e 71. Jesus disse: eu não escolhi vocês os 12, um de vocês, não são todos, 11 não, mas um de vocês, dentre os 12, um de vocês é um diabo. Aí no versículo 71, João 6, dizia Jesus isto de Judas Iscariotes, o que haveria de trair, sendo ele um dos 12. Porque diabo, o sentido da palavra diabo, a etimologia da palavra diabo, o sentido grego da palavra diabo, ou diabolos, é justamente aquele que é contrário. É justamente aquele que calunia, aquele que, ou Satanás, aquele que se opõe, aquele que é adversário, aquele que é contra. Jesus também disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, que cogita das coisas dos homens e não entende as coisas de Deus. Então,
nós entendemos muito bem sobre essa questão do diabo, né, que agia dentro do contexto bíblico. O próprio Moisés, né, era um acusador. João capítulo 5, versículo 45. Foi Jesus que disse, não fui eu? Jesus disse, eu não acuso vocês perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, ou seja, a lei de Moisés, em quem vocês esperam. Então, abençoados, quando a destruição... Tem mais alguém comentando aí? Eu não falei? Lourdes, minha irmã Lourdes, graça e paz, minha irmã. Tem mais alguém aí? Deixa eu ver. Então, quando a destruição acontece no lar cristão, naturalmente, subentende que não é um ser espiritual. Nós entendemos que não é um ser espiritual. É o próprio homem, é a própria natureza humana. É a perversidade maligna do homem. Então, abençoados, como eu falei, a religião ela busca sempre um bode expiatório para se isentar, se excluir de suas responsabilidades. Então o camarada mente, engana, né? Burla, manipula, mata, rouba, estupra. E ele vai dizer o quê? É porque o diabo, porque o diabo, porque o diabo. Mas querido, Jesus, eu vou falar de Jesus agora. Cristo, Yeshua. Jesus nunca falou na Bíblia. Procure um texto bíblico. Eu quero que vocês procurem. Não vocês aqui em graça, mas os nossos irmãos da religião. Mostre na Bíblia um texto bíblico que alguém tirou a vida de alguém porque estava sendo usado pelo diabo. Mostre na Bíblia que alguém adulterou, se prostituiu porque o diabo usou. Alguém encheu a cara de cachaça porque o diabo estava usando. O capeta, o tal do demônio do Zé. É Zé Pilintra, é? Coitado do Zé. Coitado do irmão Zé. É porque o demônio do Zé Pilintra. Ele usou o homem para beber. Mostra na Bíblia que alguém que fez o mal estava sendo usado pelo diabo, que a religião inventa. Vamos lá. Caim matou Abel. Foi o primeiro homicídio humanamente falando, tá? Que a história bíblica narra. Humanamente falando. Caim tirou a vida de Abel. Certo? Por que é que Deus, o Criador, presta atenção, uma coisa é tradição religiosa, uma coisa é religiosidade, que é o que nós estamos vendo aí, que tudo é o diabo, tudo é o capeta. Agora vamos lá na raiz, vamos lá na base, vamos lá na Bíblia como um todo. Não vou nem falar da graça, do Evangelho, não vou nem falar das cartas de Paulo. Eu vou falar da Bíblia como um todo. Luiz Henrique, graça e paz, meu irmão. Quando Caim matou Abel, por que é que Deus não disse ou não repreendeu Satanás? Porque não foi Satanás, não foi o diabo. Antes de Caim matar Abel, o que foi? Comente aí, por favor. Antes de Caim matar Abel, o que foi que Deus falou para o diabo? Antes de Caim matar Abel, o que foi que Deus falou para o diabo? É Hermógenes Massal, é isso? Graça e paz, meu irmão. Noite abençoada para ti. Erinaldo Castro, deixa eu ver. Oh, me perdoe, meus irmãos, que a letra aqui tá complicada para eu ler aqui. Tá tudo branquinho aqui. E eu tô perdendo aqui alguns nomes aqui. Eleni Castro, não é isso? Graça e paz. Hein? O que foi que Deus falou para o diabo ou Satanás antes de Caim matar Abel? Alguém pode me ajudar aí? Hoje é bate-papo, irmão. Quero vocês participando. Me ajudem. Não me deixem sozinho, não. Você não sabe o que foi que Deus falou para o diabo antes de Caim matar Abel?
Vamos ver, eu quero ver se alguém aí vai me ajudar. Cadê os universitários aí? Hã? Eleni Castro, mulher. É mulher, irmão? Minha irmã, me perdoe. Eleni, minha irmã. Graça e paz, minha irmã. Ô, glória. Hein? O que foi? O que foi que Deus falou? Deus falou. Deus falou para Caim, não foi? O irmão Edmundo colocou aí. Deus falou para Caim. Então não foi pro diabo que Deus falou. Deus falou para quem? Para Caim. Deus falou para Caim antes de Caim matar Abel. O pecado jaz Não era o diabo que estava na porta de Caim, não, irmão. Deus não falou para o diabo, não. Deus falou para Caim, não é isso? Então Deus falou para Caim. O pecado jaz à porta. Não foi nem o diabo. O diabo não está na porta de ninguém. Não, irmão Elcio, é porque o diabo está se levantando contra a minha vida. Aí o camarada que matou a esposa, ele deve estar comendo cadeia agora, e ele vai lá dizer que o diabo se levantou contra a vida dele, colocou na mente dele, possuiu ele para matar a esposa. Sem vergonha. Fariseu hipócrita. Vou falar agora igual aquela irmã Nadir. Vai te converter, terra seca. Mente endemoniada. Então, Deus falou para Caim, o pecado jaz à porta, está na tua porta. Cabe a você dominar esse desejo de cair, de pecar, de errar o alvo. Porque Deus estava advertindo Caim. Porque Deus já estava sondando o coração, a mente de Caim. Aí vem os gracistas aí, os universalistas, os defensores da... Como é que chama? Da soberania de Deus. Eu também sou defensor da soberania de Deus, tá? Claro que Deus é soberano. Mas aqueles que deturpam, melhor dizendo, a soberania de Deus, não, é porque se Deus sabia que Caim queria matar Abel, porque Deus permitiu. Deus permitiu porque Deus que colocou no coração de Caim, foi Deus que mandou Caim matar Abel. Deus não mandou Caim matar Abel, Deus avisou Caim. O pecado jaz à porta. Cabe a você dominar esse sentimento ruim, esse sentimento perverso de matar, de roubar, de destruir a vida, de estuprar, de fazer o que é errado, de mentir. Tá tudo aí, ó, na tua porta, na porta dos teus olhos, tá na porta da tua consciência, tá na tua mente. Se você der lugar a esse mal vai se manifestar. Você vai ser possuído por esse mal, por esse demônio, por esse daimon. Daimon é gênio mal, é a malignidade do homem aflorando, é a peçonha da serpente se manifestando. Foi isso que Deus falou para Caim. É o caráter do homem, ou a falta dele se manifestando. Foi isso que Deus falou para Caim. O pecado já da porta, cabe você dominar. Aí vem uns engraçadinhos aí. Não, é porque Caim matou, é porque Deus quis, que não sei o que, Deus poderia ter impedido. Mas só que Deus deu uma consciência. Olha que contradição. O abençoado que diz que tudo que o homem faz, de bem ou de mal, é da vontade de Deus. Aí ele diz que ele presta um culto racional porque ele tem uma mente, sabe? Então, Caim também tinha uma mente. Então, assim como você presta um culto racional, assim como você entende as coisas, assim como você raciocina, assim como você percebe, assim como você enxerga, assim como você vê, Caim também via. Judas também via. Embora ambos fossem filhos da perdição, como descreve a Bíblia. Então, abençoados, preste atenção. Não é um ser espiritual.
A culpa não é de um pseudo ser espiritual. A responsabilidade não é de um ser espiritual. E também não é de Deus. Aliás, muito menos de Deus. É do próprio homem, que dentro desse contexto biológico, ele tem razão, emoção, e ele vai agir dentro desses dois caminhos, pela razão ou pela sua emoção, que pode ser maligna ou benigna. Então a culpa não é de Deus, muito menos, e não é de um pseudo ser espiritual. É do próprio homem. Então quando a destruição acontece em um lar cristão, não é porque, mas aquela pessoa era de Deus, porque a pessoa era pregador, porque a pessoa cantava. Não, meu irmão, é a consciência de cada um. Não tem a ver com o evangelho, não tem a ver com o espiritismo, não tem a ver com candomblé, não tem a ver com testemunho de Jeová, não tem a ver com catolicismo, tem a ver com quem você é. Não tem a ver se a pessoa é ateu ou não é ateu, ou é à toa, não importa. É a consciência do ser humano. É o ser humano desprovido da compaixão, da empatia com o próximo. É o ser humano desprovido da misericórdia. E eu aqui não quero nem envolver essa questão de Deus. É o ser humano mal resolvido, é o ser humano corrupto. É o ser humano perverso, maligno em suas ações. Por que eu estou dizendo que eu não quero envolver Deus nisso? Porque nem todo mundo que é ateu é um criminoso. Não, é porque ele não crê em Deus, aí ele matou a esposa. E agora o crente que matou a esposa? E aí? E o Hitler que destruiu milhares de pessoas e na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, queria ser um padre? Entendeu, abençoados? Então não é disso que eu estou falando. Maria das Graças, graça e paz, seja muito bem-vinda. Tem mais alguém comentando aí, irmão? Eu não estou vendo direito aqui, mas enfim, se eu não citei o nome de vocês, me perdoe, tá bom? Porque eu já estou aqui no desenrolar da mensagem. Então, abençoados, o mal está aonde? Na mente daquele que projeta o mal. E quem disse isso não é o irmão Elcio, não foi o irmão Elcio, foi o próprio Cristo. Foi Jesus que disse: de onde vêm os homicídios, o adultério, os roubos? De onde vem? Foi Jesus que falou. É do coração do homem que procede, disse Jesus. O adultério, a mentira, o roubo, o engano. Jesus disse: do coração do homem é que procede. E coração ali não está falando de um órgão que bombeia o sangue. Está falando da mente, tá? Porque tem gente que pensa que é do órgão que bombeia o sangue. Órgão que bombeia sangue não armazena pensamentos. Tá? Fosse assim, o Fausto Silva agora, ele recebeu o coração de um doador. Então, Fausto Silva agora, ele mudou de personalidade porque o coração agora é do homem que morreu. Então, Fausto Silva tinha que agir agora igual agia aquele homem que morreu, porque o coração do homem veio para ele. Não. O coração de Fausto Silva é a mente. Ele continua pensando igualzinho, sabe? É claro que alguma coisa mudou na vida dele devido à situação que aconteceu com ele. Por certo, ele se tornou uma pessoa mais sensível, mais amorosa, mais generosa, mais do que dizem que ele já era. Mas é a mente, tá? Eu estava até discutindo isso com a irmã, porque quando Jeremias disse, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Jeremias não estava falando de um coração do órgão que bebeu sangue, mas da mente. Coração é a mente, tá, abençoados? Volto a dizer, porque se não fosse assim, alguém que recebe um transplante de coração mudaria de personalidade, porque o coração agora era de outra pessoa e ele recebeu aquele órgão, tá? E a pessoa continua a mesma pessoa.
Então, depois a gente traz uma mensagem mais detalhada sobre isso. Então, abençoados, Tiago também falou a mesma coisa. Tiago capítulo 4, de onde vem as guerras? De onde é que vem essa guerra aí lá do Oriente Médio? Lá Israel lá e a faixa de Gaza, a Palestina. De onde é que vem a guerra lá na Ucrânia, na Rússia? Com a Rússia. Roselita, graça e paz, minha irmã, seja bem-vinda. Cristina, graça e paz, querida. Aí Tiago respondeu, capítulo 4. Porventura não vem disto dos vossos membros que guerreiam em vocês? Cobiçais e nada tedes. Pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir. Porque vocês pedem para os vossos próprios deleites. Aí Tiago diz, adúlteros e adúlteras. Não sabeis que aqueles que constituem amigo do mundo, se constituem, aqueles que se fazem amigo do mundo, constituem-se inimigos de Deus? Hã? Aí Tiago chama esse contexto de diabo. Roberto Cabral, graça e paz, meu irmão. Thelma, graça e paz, minha irmã. Tem mais aqui? Cristiane, né? Graça e paz, minha irmã. Então, Tiago disse, sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Francisca Romana, graça e paz, minha irmã. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele, o diabo, fugirá de vós. Mas quem é o diabo de Tiago, capítulo 4, versículo 7, irmão? O diabo de capítulo 4, versículo 7 de Tiago é a carne, irmão, do versículo 1 do capítulo 4 de Tiago. Aleluia! É o ser humano, é a mente humana maligna, perversa. Então, quando acontece uma destruição de um lar cristão, de um lar católico, de um lar ateu, seja lá independente de religião, não tem nada a ver com capeta, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a natureza humana, com a mente humana maligna e perversa. Wilson, graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo. Mas como é difícil a religião aceitar isso, porque tem que ter um bode expiatório para colocar a culpa. Porque isso deu errado é o diabo, porque isso deu certo é Deus, porque isso deu errado é a pombagira, porque isso deu certo é Deus. Não, irmão. Deus deu a instrução para você seguir, abraçando a graça. Lucas, graça e paz, meu irmão. Ana Gabriela, já falei contigo? Graça e paz. Então, meus amados, a destruição no lar cristão, independente de qualquer lar, mas eu coloquei o tema assim, é o ser humano. O ser humano ganancioso, cobiçoso, avarento, ciumento, possessivo, não é isso? É o ser humano. E naturalmente, a proporção, né? As estatísticas mostram isso. Quem mais cometem esses crimes geralmente são os homens. Não é isso? Tem também aí uma pequena porcentagem também de mulheres? Tem. Mas eu estou mostrando aqui detalhadamente homens e mulheres, porque é o ser humano, o gênero humano, natureza humana. Outro dia uma mulher aqui na capital também, Salvador. Aqui em Salvador acontece essa coisa. A irmã Simone que deve saber. A irmã Simone tem um jeito que ela gosta de assistir Zé Eduardo. Se liga Bocão? Mas a gente sabe de tudo aqui na Bahia. Por causa desses jornais locais que passa tudo, né? Outro dia, Joel Andrade, falei contigo? Acho que falei. Outro dia a mulher arrancou o pirulito do homem com a faca e colocou sal. Quem ouviu esse caso aqui? Foi aqui em Salvador. Entendeu? Então é um ser humano. A mulher passou, é lá mesmo onde você entendeu. A mulher passou a faca, a mulher passou a faca e arrancou o pirulito do coroa. Então, tem malandro que merece, né? Mas o coitado não tinha nada a ver, não. Aí, no caso, descobriu que de fato é a mulher que era atrapalhada mesmo. Então, o ser humano, se é homem, se é mulher, não importa, é o ser humano. Ruim, perverso.
Hã? E quando alguém ateia fogo no próximo, tira a vida do próximo, comete um assalto, eu estou falando de coisas assim, digamos assim, seríssimas, né? Gravíssimas. Mas em tudo, até nos mínimos detalhes. Quando alguém compra e não paga, quando alguém dá uma palavra e não se responsabiliza pelaquela palavra, em tudo é o ser humano. São as consequências, o acúmulo de situações. Não tem a ver com o diabo, não tem a ver com Deus. É o ser humano. Quem está entendendo? O casamento não deu certo. Eu tô achando que Deus não tá nesse negócio. Claro que Deus não tá nesse negócio, irmão. Quem casou foi tu ou foi Deus? Ô, irmão, eu sou crente. Eu casei com a bênção de Papai do Céu. O teu casamento se torna uma bênção quando você é um instrumento de bênção. E quem tá com você também é, né? Porque não adianta tu ser uma bênção se quem tá com você é uma praga. Mas quando... Ô, irmão, o que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu é bênção. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Mas é quando tu se deixa ser bênção. Quando o homem se deixa ser uma bênção. Quando a mulher se deixa ser uma bênção. Quando o filho é uma bênção. Agora, quando o homem é uma praga como essa aí que tirou a vida da esposa. Quando a mulher é uma praga que faz uma situação também complicada. É bênção? Não. Tem temor de Deus? Não. Tem amor do Pai ali manifestado naquela família? Não tem. Ah, mas é crente, mas é evangélico. E daí, irmão? E daí que é crente e evangélico que você é ateu? Eu tô zangado, eu quero... Brincadeira, eu tô zangado não. Mas meus amados, Papai do Céu, só o Pai dos Espíritos para abrir a mente das pessoas, os nossos irmãos que estão sofrendo na religião. E hoje a gente vê aí áudios, vídeos vazaram nas mídias sociais, nas redes sociais, da mulher. Essa mulher que o marido tirou a própria vida, tirou a vida dela, no caso. Ligando pra mãe, mamãe, eu tô orando, eu tô fazendo um propósito com Deus, pra Deus me responder o que é que eu tenho que fazer. Porque eu não aguento mais o fulano abusa de ela emocionalmente, sexualmente, em todos os aspectos. A mulher tava indo pro monte fazer propósito com Deus, pra Deus responder, sendo que ela tinha uma praga dentro de casa. Por que foi que essa mulher não caiu logo fora? Ah, já sei. Por causa de um versículo bíblico. É porque a Bíblia diz que até que a morte os separe. Aí foi... na lei era assim, até que a morte os separasse. Na lei. E ela vivendo a lei, cumpriu a lei na sua vida. Até que de fato a morte se separou. Mas não foi uma morte, digamos assim, natural, né? Foi uma morte... Por quê? A culpa é do diabo. O diabo o diabo não possuiu nada de marido. Ele era o próprio diabo, o próprio opositor na casa era ele. O próprio inimigo era ele. E ela orava, ia para monte. Senhor, fala comigo. Ela tem áudio aí que a gente ouve e eu digo, meu Deus. Eu tô esperando, será que... Eu não sei quantos anos ela tinha, mas era uma pessoa nova pelo visto. Eu acho que não tinha nem 40 anos, sei lá. Mas imagine, eu não sei quanto tempo ela tinha de religião. Cantava e pregava nas igrejas. Profetizava. Será que Deus nunca falou com essa mulher? Aí eu estou esperando Deus me dar uma resposta. Aí é por isso que os críticos vêm hoje. Cadê Deus? Que ela pediu a resposta e Deus não falou com ela. Sabe por que Deus não falou com ela? Porque do jeito que ela queria ouvir Deus falando, era do jeito religioso. E Deus não fala nunca. Maria Santos, graça e paz, minha querida.
Deus não fala nunca pela religião. Deus nunca falou pela religião. Deus fala pela nossa consciência. O que é certo, o que é errado. O que é bom, o que é mal. O que você deve, o que você não deve fazer. Tudo é lícito, nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por elas. Então, a pessoa canta, prega, mas eu estou esperando Deus falar comigo para eu resolver a causa no meu casamento. E aí, meus irmãos, você vai ver, para nossa tristeza, e em uma dessas mensagens que ela mandava para a mãe, ela dizia assim, a mãe morava em outro estado, ela, ô mãe, eu quero ir embora para ir. Só que eu tenho uns compromissos aqui, eu tenho umas agendas a cumprir, ou seja, palestra na igreja, pregação, etc. Ela trocou a sua vida, a sua liberdade, me desculpe, por um prato de lentinha de comida. Lembra do episódio de Esaú? Vendeu o seu direito de primogenitura, porque ele estava com fome e Jacó, esperto, propôs para ele um prato de lentilha, de comida. E ele disse, eu estou com fome mesmo? Que me interessa o direito de primogenitura? O que interessa na minha vida a bênção de Deus, a liberdade de Deus? Eu quero ir, minha mãe. Eu quero fugir desse homem que me ameaça, que me bate, que a nossa filha presencia situações complicadas. Eu quero ir, minha mãe. Eu quero fugir desse homem que é um hipócrita, que fala da Bíblia, que prega de Jesus, mas não vive Jesus. Eu quero fugir desse homem, minha mãe. Que está possuído pelo demônio. Mas eu não vou agora não, porque eu tenho uma agenda. Eu tenho um compromisso na igreja. É isso? E aí ela perdeu a própria vida. E a culpa de quem é? A pessoa morreu, não pode se defender. A gente não pode culpá-la. Nós não podemos culpá-la. Até porque a pessoa já morreu. Mas nós não podemos culpá-la porque nada justifica o que aquele bandido fez. Mas Deus já dava sinais. O que é? Eu estou dizendo Deus dá sinais. Eu estou usando uma expressão religiosa. Deus dava sinais. Não precisava Deus dar sinal. Ela estava vivendo os sinais na casa dela. Ela estava comendo pão, como diz o ditado popular, que o diabo amassou na casa dela. Ela estava tendo visão de tudo o que estava acontecendo e do que aquilo poderia acarretar na sua vida, como acarretou. Mas ela não seguiu. Por quê? Por causa da religião. Eu sou casada. Existem casais que vivem no pé de guerra, no lar cristão, vivem no pé de guerra, brigando, se agredindo verbalmente, fisicamente, em todas as áreas, mas com esse conceito religioso maligno na mente. Não largo porque a Bíblia diz que até que a morte separe. Que casamento é esse? Que parceria é essa? Não, aí a pessoa sofre 10, 20, 30 anos, quando não perde a vida. Dizendo que é porque a crente está cumprindo a Bíblia. Está cumprindo nada. Infelizmente são religiosos usando, infelizmente foram enganados, porque alguém ensinou errado, e vive de aparência, e na verdade são verdadeiros escravos de um sistema. Eu já conheci pessoas, bem próximo, de sofrer agressão física do marido, agressão verbal nem se fala, apanhar, e quando chegar para o pastor e dizer assim, a sua ovelha, o seu ministro,
me agride, me bate. Irmã, fique quieta, porque a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. E a Bíblia diz que até que a morte os separe. E eu faço o quê? Só ore. Vá! Ela que ficasse com a pessoa só orando. Ela poderia ter sido mais uma nas estatísticas. Mas graças a Deus a graça chegou e deu livramento à irmã. E a irmã hoje está feliz e livre, leve e solta em Cristo. Só não pode ficar muito solta, né, irmã? Vigia. Ana Cleusa, graça e paz, minha irmã. Então, meus amados, destruição no lar cristão ou qualquer outro lar tem nada a ver com ser espiritual. É o ser humano. Olha o versículo que eu vou ler aqui. Não, porque o diabo fez isso na minha casa, que o diabo está tentando destruir meu casamento. O diabo não está tentando destruir nada do seu casamento. O diabo que está tentando destruir seu casamento, ou é tu, ou é ela mesma. Não é o diabo. São vocês. Quem casou não foi o capeta. Quem casou também não foi Jesus. Quem casou foi tu. É você que tem que aprender a lidar com as situações. Aprender um com o outro. Melhorar no que tem que melhorar. Ceder onde tem que ceder. Engolir abacaxi com casca, muitas vezes onde tem que engolir abacaxi com casca. Se quiserem viver juntos. Se não quiserem, não andarão dois juntos se não houver acordo. Ah, mas a Bíblia diz que até que a morte separe. Foi o que aconteceu com a mulher que o marido tirou a vida. Mesmo a gente pregando o Evangelho da Graça, existem muitas pessoas que nos acompanham, que estão livres do sistema religioso, mas tem muitas dúvidas, né? E eu recebo algumas mensagens de pessoas, de mulheres. Irmão, eu sofro na minha casa, o marido me agride, eu estou na graça agora, mas eu não entendo muito bem o que fazer. Ele é violento. Procure a polícia! Cai fora da casa enquanto é tempo. Peça socorro. Irmão! Eu pensei que o irmão fosse aquele pastor que ia orar e determinar que o diabo saísse da vida do meu marido. É porque não tem diabo na vida do teu marido, não. Ele é o próprio diabo. Tem caso de homem também que eu recebo, tá? Eu tô parecendo conselheiro? Não, não é não. Tem caso de homens também que eu recebo. Irmão, a mulher tá fazendo isso e aquilo. E não sei o quê. Ô, meu irmão. Ô, meus amados. Não tem nada de ser espiritual. São situações que cada caso é um caso. Porque eu tô falando na questão da mulher quando é agredida fisicamente, pior ainda, né? Pra cair fora. Pra não acontecer de perder a própria vida, irmãos. Porque o que mais acontece é o feminicídio. Olha o que Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, segunda carta, Tessalonicenses 3, 2 e 3, diz assim: e para que sejamos livres de homens maus e perversos. E homens aqui é gênero, tá? Independente se é homem, se é mulher. Independente se é homem, se é mulher. Não, porque agora é homem, é mulher. Agora é ele, é elo, é ela, é line, sei lá. É coisa, é coiso. É todo, é todes, é tudo. Sei lá. Para que sejamos livres do diabo, dos homens maus e perversos. Que quem é ruim, independente de sexo. Quem é mau, independente de opção sexual. Hã? Para que sejamos livres de homens maus e perversos. Porque a fé não é de todos. Versículo 3. Mas fiel ao Senhor, que vos confirmará e vos guardará do maligno. Pronto, vamos lá. Deus guarda do maligno.
E aí o crente vai e ora, porque quem é de Deus, o maligno não toca, porque Deus guarda do maligno. Eu não acabei de ler que Deus guarda do maligno? Sim, mas no contexto, Paulo está dizendo para ter cuidado dos homens maus e perversos, porque a fé que você tem em Deus, esta fé que é dom de Deus, ela não pertence a todos. Logo, todos não vai ser bonzinho como você é bonzinho. Todos não vão ser amorosos como você é amoroso. Todos não vão ser misericordiosos como você é misericordioso. Todos não vão ser generosos como você é generoso. Todos não vão ser justos quando você é justo. Todos não vão agir com sinceridade quando você age com sinceridade. Todos não serão verdadeiros como você é verdadeiro. Todos não serão compromissados como você é compromissado. Todos não serão pontual quando você é pontual. Então deixe de procurar no outro aquilo que é uma qualidade sua, porque nem todos terão a tua qualidade, porque nem todo mundo é igual a você. Para que sejamos livres de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Mas fiel é Deus, que nos fortalecerá, nos guardará do maligno. Mas para ele me guardar do maligno, o que é que eu tenho que fazer? Aquilo acontecer porque Deus não guardou. Não, Senhor, porque a tua palavra diz que o anjo dará ordem a teu respeito. E era a respeito de Jesus, tá? O Salmo 91. Ao anjo dará ordem a teu respeito para que não tropece com teu pé em pedra. Aí a tentação lá de Jesus no deserto. Pula-te daqui abaixo, porque está escrito, ao teu anjo dará ordem a teu respeito. Então, era uma profecia acerca de Jesus. Mas enfim, os irmãos da igreja tomam como se fosse para ele. Pois é, mas Jesus vigiou. Estava profetizado, ao anjo dará ordem para que não tropece com teu pé. Quando a tentação chegou até Jesus, Jesus disse, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Então muitas vezes Deus está dando livramento, permitindo que você veja os sinais, porque uma coisa é você ser enganado. Quando a pessoa é enganada, ludibriado, aí não tem como, né, irmão? Imagina que uma pessoa está sendo ali dopada. A pessoa é dopada, alcoolizada, medicada. A pessoa perde ali o raciocínio, né? As faculdades mentais. Então a pessoa está ali sendo vítima do homem mau e perverso, mas ela não tem controle, ela não tem racionalidade. Então, ela está sendo vítima. Mas quando a pessoa tem uma mentalidade, está vendo ali as situações, o perigo rondando, eu vou orar porque a Bíblia diz que o Senhor me livrará do mal. Mas o mal está rodando aí, ó. E tu não quer se livrar do mal? Não, o Senhor vai me guardar. E como é que o Senhor guarda? Paulo disse, o Senhor nos guardará do maligno. Aí Paulo corre para Timóteo e diz assim a Timóteo, Timóteo, meu filho, dê no pé. Não foi isso que Paulo falou para Timóteo? Caia fora. Ou não? Sim ou não? Fugir da aparência do mal. Então Deus guardar do maligno, Deus te dá escape, é você compreender uma situação e fugir da aparência do mal, irmão. Não é você ficar de braços cruzados, orando, joelho no chão, jejum e monte. Eu me refiro aqui aos irmãos do sistema. Achando que Deus milagrosamente vai converter o coração daquele pervertido, daquele maligno que te ameaça, que te queima, que te bate. Não, porque eu estou na fé de Abraão. Eu estou na fé e o meu pastor disse que Deus vai mudar esse quadro. Vai agora procurar os pastores aí dessa irmã que morreu. Ô pastor, o senhor profetizou aqui, o senhor falou para mim que Deus ia mudar essa história. Vai agora. Vai agora procurar os pastores,
onde essa irmã saiu pregando e profetizando. Deus vai mudar a tua casa, Deus vai mudar a tua família, Deus vai converter o teu marido. Quem está entendendo? Graças a paz, irmão Sérgio. É tenso, meus amados. Então, é fugir da aparência do mal. Deus dá o escape, Deus mostra. Você vai fugir da aparência do mal. Mas tem gente que gosta de brincar com o mal. Ó, meu irmão, presta atenção. Um exemplo, exemplos clássicos. Você era uma viciada em cachaça. Presta atenção, você era uma viciada em cachaça. Você não conseguia largar o álcool. Você venceu. Graças a Deus você venceu. Casou, veio filho, responsabilidade. Pagar a escola da criança, teve que trabalhar mais. Perdeu aquele tempo que você tinha para ir para a porta do bar encher a cara. O período que você tinha de diversão no baba, domingo de manhã, no futebolzinho para tomar uma cerveja. Você agora está tendo que fazer hora extra. Então você deixou de beber, chegou em casa cansado, foi descansar, se alimentou, foi dormir. Você passou a conhecer a palavra de Deus também, naturalmente veio uma consciência de que isso não é bom, estava te estragando de alguma forma, você esqueceu. Mas você sabe que a tua carne é fraca. Existem paixões na tua carne que uma vez ela sendo alimentada, ela vai te dominar. Aí Deus, te ocupou, ou seja, a vida te proporcionou outras alternativas para justamente você não voltar para aquele caminho. Mas não. Você passa todo dia na porta daquele bar, vê as pessoas tomando um ali, aí você chega e olha, compra uma balinha, um house. Depois vai e compra um refrigerante. Aleluia. Depois vai e compra um energético. Ô glória, tá evoluindo. Depois vai e compra uma cerveja sem álcool. Depois vai e compra uma com álcool. Depois vai e compra uma 51. Depois vai e compra, sei lá, uma destilada, né? Depois vai e compra um conhaque. Depois vai e compra outra aí. Depois vai pra onde? Depois vai pro sindicato. E aí vai dizer o quê? Deu lugar ao diabo. Foi o diabo, irmão. Aquele menino era um pregador. O diabo pegou ele e jogou ele na cachaça. E que Deus é esse que quando ele pregava lá, Deus não sustentou ele como pregador, o diabo foi lá e arrancou aquele pregador e botou no sindicato dos cachaceiros? É porque não foi Deus e não foi o diabo, foi ele. Fraqueza humana. Ele não fugiu da aparência do mal. Eu estou dando um exemplo. Isso acontece em todas as esferas, irmão. Então, entenda uma coisa, nós somos livres, mas use a tua liberdade com sabedoria. Não use da tua liberdade para dar ocasião à carne. Você é livre, mas não deixe que essa liberdade te engane, te seduza. Manipule a tua mente, a tua consciência. Paulo diz que toda tentação, 1 Coríntios 10, 13, toda tentação que vem sobre nós é no gênero humano. Mas com a tentação, Deus também dá o escape para que você venha fugir. Agora, fugir da aparência do mal. Não quero fugir não. O camarada teve uma discussão com a esposa, não resolveu a discussão, ele vai sair para ver mais novinha, passeando. Aí a mente dele. Lá ele não está bem com a esposa. Meu Deus, tu sabe, né? Aí daqui a pouco, oi moço, tá aí sozinho fazendo o quê? Eu tô aqui sentado. Tudo bem? Tudo bem. Aí tá o coração dele, os hormônios dele, a flor da pele.
Aí tá a mente dele ali trabalhando. Eu já tô há 30 dias que eu não dou um beijinho na minha esposa. Ela que não cuida de mim não, pra ver se ela não perde a benção. Sentei aqui agora, já chegou 2 aqui e sentou comigo. Claro, seu trouxa. Aí daqui a pouco se deixa levar, pensa que... Aí trai, aí não consegue voltar mais para reconciliar, conversar, se ajeitar. Isso serve para todos, para homem e mulher. Se você não me quer, eu já tenho pessoas ali que me queiram, porque eu sou muito cheiroso e tal. Vai ver que quem olhou para ele só quer o dinheiro, se é que ele tem. Também está passando por uma situação, um problema lá na família dela. Também brigou com o marido dela e foi pra rua para tomar uma cerveja. Chegou na rua para tomar uma cerveja porque brigou com o marido dela. Encontrou o marido da outra que brigou com a outra e foi pra rua também. E aí? Fuja da aparência do mal, irmão. Porque o religioso não tem diabo, não tem tentação de capeta, não tem demônio, não tem pombagira, não tem espírito de prostituição. É tu mesmo. Receba! Terra! Irá Ribeiro. Romanos capítulo 16. Aqui é mais questão doutrinária, mas tem a ver também dentro do raciocínio que estamos falando. Romanos capítulo 16, versículo 17. Paulo disse assim, cadê? Romanos. Vamos lá, capítulo 16. Espera aí, irmão, é o inimigo se levantando aqui para não encontrar referência bíblica. É o capeta se levantando aqui para eu não dar uma palavra para você. Não, é o ventilador aqui que eu deixei ligado. Tá jogando as páginas aqui. Romanos capítulo 16. Versículo 17 em diante. Diz assim. Olha lá. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. É para você fazer o quê? Irmãos, eu rogo a vocês que prestem atenção. Presta atenção. Naqueles que promovem escândalo contra a doutrina que vocês aprenderam. Aí Paulo disse, desviai-vos dele. É para fugir deles. Deus está dando, a porta está aberta do escape. Mas muitas vezes a pessoa não quer fugir. Aí Paulo disse, desviai-vos dele. 18. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu próprio ventre, com palavras suaves e lisonjas, engana os corações dos simples. O que tem de pessoas sendo enganadas? Por quê? Porque ao invés de se desviarem, vão para cima, vão peitar. Porque eu sou muito forte. Cuidado, Sansão, vão cortar o teu cabelo, que é a fonte da tua força. Não, ninguém vai pegar no meu cabelo. Aí vem a Dalila, com a tesoura. Entendeu, meus amados? Cadê vocês aí no chat? Cadê vocês? Tá bom por hoje, já conversei demais. Muito obrigado aí pelo carinho de todos, mais uma vez. Eu espero que vocês tenham sido edificados. E aqueles irmãos que porventura irão nos assistir da tradição religiosa, pelo amor do Pai, desperta tu que dormes. Não é diabo, não são seres espirituais. São consequências, situações. É o ser humano. É o coração, é a mente do homem. É a maldade no ser humano.
Sabe? Esse é o nosso maior inimigo. E outra coisa, você pode dizer, irmão, eu sou convertido, eu não caio nessa, eu estou alicerçado na rocha, eu estou bem fundamentado na graça, amém, mas o outro não. Então não brinque, não tentarás o Senhor teu Deus, não caia, é uma expressão baiana que a gente usa, tá? Não caia no pagode, não é no pagode literalmente não, é no pagode da ó. Porque às vezes você está forte, você está bem, você está feliz, você está alegre, você está na verdade. Mas quem vem de lá para cá muitas vezes não está. E aí acaba querendo o quê? Contaminar, te influenciar. E aí você se deixa, vai se levando, vai se deixando levar pelas influências. O que foi que Paulo disse na carta aos Coríntios? As más conversações. Responda aí o resto. As más conversações corrompem os bons costumes. Então essa carne, essa natureza, esse é o nosso inimigo. É esse diabo que não se converte. Agora, uma vez que a tua consciência, a tua mente está cheia de Deus, você tem domínio sobre ela. Não é que você vai ficar andando, cedendo às paixões da carne. Você vai dominá-las. Paulo disse em 1 Coríntios 9, 27... Eu esmurro o meu corpo, e corpo ali estava falando daquela natureza humana. Eu esmurro o meu corpo para que pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. Amém, meus irmãos? Ficamos por aqui. Graça e paz, graça eterna. Voltaremos amanhã com mais uma reflexão, permitindo, Papai do Céu. Obrigado a todos vocês aí nos comentários. Quem não deixou, deixa teu like, enfim. Obrigado aí pela atenção de todos. Graça e paz, uma noite aí abençoada para todos. Até a próxima.